Olá, meu nome é Victor, sou doutorando em Educação Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e juntamente com a minha orientadora, Aparecida Santana de Souza Chiari, escrevemos esse trabalho intitulado Tecnologias Digitais, Escola e Pandemia, o que podemos tirar? O qual faz parte da minha pesquisa de doutorado, que tem como pergunta de pesquisa como a cultura digital escolar se mostra na perspectiva de professores, coordenadores e diretores com o avanço da pandemia. E aí, em 2020, a gente teve a surpresa do Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2. Inicialmente foi chamada de surto, que surgiu na China, provocou um alerta da Organização Mundial da Saúde, mas aí em março de 2020, a OMS já tinha declarado pandemia, e o Brasil, como um país globalizado, também sofreu com a doença, Mais especificamente no Mato Grosso do Sul, aqui o estado do qual essa pesquisa foi feita, até hoje foram confirmados 631.961 casos, e desses 11.236 foram óbitos, Para um estado que tem 2,62 milhões de habitantes, é muito. E aí o nosso objetivo neste artigo é analisar movimentações iniciais das medidas de enfrentamento da pandemia a partir de documentos oficiais e entrevistas na constituição da cultura digital escolar. A gente adotou a concepção qualitativa de pesquisa, uma vez que a nossa intenção é olhar para dados descritivos, com o objetivo de descrever, compreender, analisar, e não quantificar, E aí, como instrumento de produção de dados para atingir o objetivo, a gente considerou uma entrevista com 5 gestores de uma escola pública situada na cidade de Itaporã, no estado do Mato Grosso do Sul, que atende a população de vários bairros, zonas rurais, distritos, aldeias indígenas, que são localizadas ao redor do município, e de diversas classes sociais e culturais, Além disso, a gente também destaca que essa escola ela oferece o ensino fundamental de 2º a 9º ano, e educação de jovens e adultos, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, As entrevistas elas foram realizadas no 2º semestre de 2022, com 3 coordenadores e 2 diretores. E além das entrevistas, a gente também foi atrás de documentos oficiais, como decretos, resoluções, instruções normativas, portarias, pareceres publicados no início da pandemia de órgãos ligados à educação, como o Ministério da Educação, Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, Conselho Nacional de Educação e Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. A gente ressalta também que encontramos 15 documentos oficiais, mas que nem todos eles foram analisados aqui, Uma vez que alguns deles tratavam de educação superior, por exemplo. E por isso não foi considerado para este artigo. O que a gente tira da análise desses excertos das entrevistas e dos documentos oficiais foi que, em um primeiro momento, a escola ela precisou se adaptar, ela precisou correr contra o tempo e conseguir criar mecanismos para continuar, pelo menos, a comunicação com alunos e pais, A partir daí, a instituição ela se movimentou também a adequar os seus modos para que todos os alunos tivessem acesso às atividades pedagógicas complementares, as APCs, sejam elas mediadas por tecnologias ou não, e elas poderiam também ser impressas, A gente destaca que no período inicial da pandemia e da adaptação escolar, houve uma demora em instruir professores e gestores para o ensino remoto, O que levou a escola a se moldar sozinha, Em uma das falas da diretora, por exemplo, abre aspas, a gente ia nas casas entregar atividade, a escola ficava aberta os 3 períodos, respeitando o toque de recolher para entregar atividades. Começamos a imprimir, o que não era uma política da Secretaria de Educação, fazer a impressão do material, mas a gente percebeu que era a forma de atingir os alunos, que eles enjoaram da forma online, então a gente pensou, é tudo impresso. Então tinha o texto explicativo, forma de fazer, sabe? E aí ela vem nos falando que a escola se moldou em um momento para dar aula online e depois elas tiveram que se readaptar para
imprimir coisas para esses alunos, né? E aí a gente percebe que a cultura digital escolar nesse momento, né, anterior à suspensão das aulas, ela considerava ou não o uso de tecnologias, né, e aí depender do professor, depender do que havia de disponível na escola, né, e aí com o ensino remoto e o vírus impossibilitando a retomada das aulas presenciais, essa cultura digital escolar ela foi modificada de tal modo que as tecnologias digitais elas foram o meio pelo qual o ensino foi possível, né? E aí a gente está aqui nesse trabalho tentando fazer também uma linha do tempo com as normas e orientações que se seguiram, né? Ou seja, a gente observa o decreto de 16 de março, o decreto de 17 de março, não há menção nenhuma às tecnologias digitais. Enquanto no dia 17 de março, uma portaria publicada pelo Ministério da Educação, né, o número 343 da portaria, de 17 de março de 2020, é que essas tecnologias elas são mencionadas. Ainda assim, sem um mínimo de orientação aos professores, né? E aí, 2 dias depois da publicação dessa portaria, em 19 de março de 2020, a Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul publica a resolução número 3745, que trata da oferta das atividades pedagógicas complementares, né? E aí, assim, foi necessário um período de 1 mês e 17 dias, né? Desde 11 de março, que foi quando houve a suspensão das aulas, desculpa, para que professores e gestores eles fossem orientados, né, de possibilidades para o ensino remoto no início da pandemia, né? Dia 11 de março, se eu não me engano, também foi o primeiro dia que foi constatado o caso de Covid aqui no Mato Grosso do Sul. E aí é notável que o vírus ele altera toda a estrutura escolar, né? O currículo e os modos de vida dos agentes escolares, né? De aula presencial com o apoio de tecnologias para o ensino remoto com suporte de tecnologias, sejam elas os smartphones, o WhatsApp, vídeos digitais, entre outros. Mas ainda assim, algumas tecnologias não foram substituídas, né? Como a impressão.